Olha quem voltou! Farofa Cast de volta para a sua terceira temporada. E eu acredito que vai ser uma temporada deliciosa e, incrivelmente, a gente vai começar com uma temporada muito doce também. E aí, como não pode deixar de faltar, eu vou perguntar aqui para minha galera. Esse é o episódio da terceira temporada de número. Agora tem coro, em breve coral da Zumi aqui para todos vocês. E eu vou hoje ter a honra de entrevistar uma mulher nesse episódio que eu vou até assim, ó, vou apresentar bem bonitinha como ela merece, tá? Ela começou na confeitaria ainda criança, com 9 anos, dentro da cozinha, aprendendo na prática, e o que mais tarde se tornaria uma profissão, um propósito e um negócio. Com mais de 2 décadas de trajetória na gastronomia, ela construiu uma história marcada por excelência, dedicação e muita coragem para começar do jeitinho dela, no caminho dela. Hoje, ela lidera uma marca que carrega não só sabor, mas também identidade, afeto e um olhar muito forte para a qualidade e experiência. No episódio de hoje, a gente tem a honra de falar com essa empresária e também cozinheira à frente da Sotile Confeitaria Artesanal, Pri Sotile. Ah! Muitíssimo obrigada pelo convite. Primeiramente, né, me sinto honrada por fazer parte do primeiro episódio da terceira Menina, temporada. tá abrindo Ah, a temporada. Que coisa boa, o Farofa ele tá sempre promovendo conexões, e o Daniel ter feito essa conexão, o Daniel Paiva que já esteve aqui com a gente na temporada anterior, para mim é uma grande honra a gente poder se conectar através de uma outra conexão preciosa para mim. E aí, Pri, pra gente já começar, assim, já direto ao ponto, eu vou te fazer uma pergunta assim, quando que tu entendeu, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, porque assim, ó, se filmasse os bastidores já dava um episódio precioso, né. Mas quando que tu entendeu que dentro da cozinha, que tu estava lá desde o início da tua trajetória ali, bem novinha, que não era só uma coisa que era um trabalho, era algo para auxiliar no ganho da tua família, mas que era algo que era tua vocação, era aquilo que tu queria de fato fazer e que hoje está na tua essência e no teu DNA. Tu consegue formatar um pouco disso pra gente, como que foi esse sentimento? eu digo que é muito fácil eu ter essa relação, porque as panelas, a cozinha em si sempre foi a minha paixão. Desde de pequena, de boneca, desde as bonequinhas eram panelinhas para mim e elas eram as minhas clientes. Então, tudo que eu fazia, eu sempre coloquei muito amor, muita dedicação. E quando eu comecei a notar, o quão brilhava o olhar das pessoas quando comiam, sabe, ou se eu servia um doce, até uma comida, às vezes um arroz e feijão, uma coisa simples, mas todo mundo dizia que a minha comida era diferente. Mas eu não botava nada de diferente, eu simplesmente ali eu colocava aquilo que eu sentia. É, na verdade, tu que acha que não tinha nada de diferente, né, mas provavelmente tinha ali o teu DNA, a tua dedicação, a tua identidade, o teu carinho, né. Com certeza, é em relação a isso, sabe, é o amor, é o carinho, é o teu propósito, eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter com a cozinha. E engraçado que eu nunca fui de receita, nunca Tá. fui de seguir receita. Não, mas aí tu me deixa pessoalmente um pouco impactada, porque quando eu olho pra confeitaria, nesse caso, eu sempre vejo que é difícil tu fazer alguma coisa sem receita na confeitaria, porque tem uma exatidão nas coisas, né. Eu não sei fazer nada na confeitaria. Então, é o que todo mundo pensa e o Hã. que realmente a maioria das pessoas fazem. Uhum. Essa foi uma das questões a qual eu entrei na faculdade, eu fiz gastronomia, eu Ah, sou tu tem formada sim, eu informação. tenho formação, eu sou bacharel em gastronomia, eu entrei em 2021. O porquê que eu entrei para a faculdade? Porque eu achava que às vezes o que eu fazia estava errado. Tá, tu foi atrás, de repente, de validar um método que tu já tinha, então. Sim, Uhum. exato, só que todo mundo dizia: "Como que tu faz no olho? Isso não vai dar certo, porque tem que ser tudo muito pesado". Nunca trabalhei com balança. Agora, depois de um tempo de formação de empresa, Fichas que aí fichas técnicas. técnica, Daniel, obrigada, né. Então, aí que tu vem com essa questão de balança. É. Mas eu a impressão que eu tenho é que quando eu nasci, assim, eu não nasci na maternidade, eu devo ter nascido dentro de uma cozinha. É, eu tenho uma tia que também trabalha nisso, e eu entendo o que tu quer dizer, que é aquela cozinha visual que tu vai botando um pouco do açúcar. "Não, foi pouco, vai ter que precisar de mais", mas é porque tu tá há anos nisso, né. Sim.
Então Pra ti é um processo muito natural e intuitivo, muito né? natural. Eu até digo que a cozinha para mim ela é questão de lógica, Tá. porque a partir do momento que tu aprende se eu passar uma receita para ti hoje, eu te passo a receita exatamente como eu faço. Se tu não tem, eu digo, as manha da cozinha, As manha. tu não vai conseguir. Então a pessoa que não tem tu não precisa ter técnica, tu precisa ter lógica. Tá. Legal, legal. Ó, isso já dá um corte, Mari, já dá um corte de podcast. Até nesse intuito é legal destacar, porque uma das coisas que a gente estava falando nos bastidores também, é que: "Georgina, eu gosto de cozinha, eu gosto de estar nas panelas, eu ainda tô na cozinha, eu gosto de estar lá". Mas eu imagino que tu seja uma empresária muito sagaz, que entende que estar na cozinha é importante, mas que a parte de gestão é também necessária e importante para essa estrutura que tu pô, são 3 unidades, né. Uma unidade no spot ali de São José, em Campinas, uma unidade é Santa Mônica? No Santa Mônica, E outra na beira-mar de Florianópolis. Florianópolis. 3 endereços, E mais o centro de produção. mais o centro de não tinha mais nada, vamos fazer mais um mais o centro de produção. Então, beleza, tem uma cabeça muito forte, pensante na cozinha, orquestrando tudo, e também tem essa parte da gestão que eu imagino tu que também tá olhando para isso como parte importante da construção dessa marca, né. A Sotile ela é recente, para quem não conhece, a Sotile é Isso. um bebê de alguém que já Bebê. tinha muita experiência no assunto, né? Isso mesmo, esse nosso bebê completa 1 ano agora dia 8 de julho. Dia Caramba. 8 de julho nós completamos 1 ano de marca, né, Uhum, então essa questão que tu tá falando de gestão é graças ao meu marido. Isso aí eu posso dizer, porque assim ó, eu sou muito produção. uhum. É elaboração de cardápio, é receita, me bota dentro para fazer evento, então e eu sou muito prática e muito lógica em relação a tudo, é essa coisa de visão, sabe, eu consigo pegar, os momentos, o que o cliente quer, principalmente em questão de eventos, assim. Então o cardápio, eu elaboro toda a parte do cardápio, toda a parte de receita. Quando tem que fazer treinamento para o pessoal da loja, aí eu vou, faço todos os sanduíches, faço. Uhum. Então, a produção, a mesma coisa. Sou apegada, sim, à minha panela, sou apegada, tá. Tem coisas da produção que eu não abro mão. Tem dias que eu chego a ficar de 12 a 14 horas Meu lá dentro. Deus. E só que isso não me cansa. Uhum, Isso, muito pelo contrário, me faz muito bem. E eu uhum. chego em casa 10, 11 horas da noite e vou fazer janta. Tá, mais um pouquinho, mais um terceiro tempo. Porque eu passo a maior parte do meu dia na produção de doces. A gente tem a Uhum. produção de salgado, mas eu fico na produção de doce. Só que eu sou muito apaixonada pela cozinha. Então, às vezes, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer um risotinho, Mais alguma uma coisa. massa, sabe. A minha pequena, de 4 anos, ela que descasca o alho, ela que descasca a cebola. Tá indo no mesmo caminho, Tá então, de indo no mesmo incentivo caminho. da gastronomia. Tá, E falando da Sotile, que vai fazer 1 ano agora, julho tu falasse, né? isso. Como que tá sendo esse desafio novo, né, porque pelo que a gente estava conversando e até pelo que eu já conheço da tua história, tu vem de dentro de uma empresa familiar, que é dessa área de confeitaria, então tu não tá reinventando a tua roda nesse aspecto do teu nicho de atuação, tu tá mais do que, como é que é, formada, seja pela escola da vida, seja pela escola de gastronomia que tu fez, e tu abraça essa ideia de: "Vou trilhar meu próprio caminho e vou abrir essa frente agora através da Sotile". Como que tá sendo esse não, eu ia dizer desafio, mas pelo jeito, pelo teu olhar, não dá para chamar de desafio, tá sendo uma jornada gostosa, creio eu. Mas me conta um pouco de como que tá sendo essa trajetória agora, assim, de Sotile. É, de assim, ó, desafios tem, bastante. Se a gente Gastronomia? falar lidar com, público, colaboradores, toda essa parte de alimentação, acho que todo gestor, todo empresário que qualquer ramo a gente sabe que é difícil, Uhum. mas a parte da alimentação, ela tem as suas peculiaridades. Então, tu às vezes fica assim, dá movimento, não dá movimento, aí tu acha que não vai dar movimento, graças a Deus a casa pega fogo, só que aí eu e meu marido a gente sai correndo. Ligou, vamos. Então, a gente ainda está formando, como a gente está nessa formação do nome, a gente ainda tem muito essa parte de desafio de ainda estar entendendo essa questão do movimento, do Uhum. dia a dia da loja, Uhum. do que porque são 3 unidades e é incrível.
Cada unidade vende um produto diferente. Mesmo? É demais. Quais são os teus tops de produtos dessas unidades, Ó, assim? Campinas, docinho e cafezinho. Tá, que é aquele depois do O almoço vou pós, tá. né, almoço. Nós pegamos a loja da Beira-Mar, muita parte de torta, e a parte do à la carte da Beira-Mar é mais voltada para sanduíches. Tá. Santa Mônica, além das tortas, é muito à la carte de, omelete, aí parece entra numa linha mais saudável, só que os tipos de torta que se vende são diferentes. Tá. A Beira-Mar vende muito mais tortas de chocolate, sabe, assim, a torta de morango, mas eles são uma pegada muito mais chocolate. Eu digo que é engraçado, porque as pessoas estão na Beira-Mar, correndo, e aí tipo: "Agora eu posso, Tá, é claro, é pré-pago, é pós-pago, o né. pós-pago". Eu corro e depois eu posso comer. Eu achei que a conta era essa mesmo. E no Santa Mônica não, ali pela região ali, UFSC, a UDESC, que está tudo ali próximo e muitas empresas, lá o pessoal eu acho que pelo fato de ser o dia a dia. A Beira-Mar, as pessoas não são os mesmos clientes diário. Tá, vai alterando até porque é um lugar relativamente turístico também, tem um Isso. apelo. E no Santa Mônica, por a gente ter mais esses clientes dia a dia, muita empresa, muita faculdade, muito colégio ali na região, as pessoas já vão mais pelas coisas mais leves. Uhum, Então já vão mais no omelete, um pãozinho com manteiga, coisas mais uhum. nesse tipo. Então, tu dirias hoje, assim, que o teu não, claro, tem muitos focos, né, empreender tem milhões de prioridades, mas pelo que tu tá falando, eu entendo que tu já nasce com um produto consolidado, porque tu entendes muito bem do que tu tá fazendo e tu entende o que que o mercado gosta. Parece que tá muito claro isso pra ti, porque tu entendes muito bem das unidades, sabe muito bem como comandar e orquestrar a cozinha. Talvez agora, é o momento de tu construir a marca Sotilha, de reforçar isso, de criar na mente do cliente esse reforço de marca, tá sendo esse trabalho agora? Isso mesmo. Agora digamos que a gente está no resgate dos clientes. Uhum. Sabe, porque realmente com essa marca nova, as pessoas estranham um pouco. Sim. Então tem gente que olha só o nome: "Ah, não conheço, não vou". Uhum. Então agora a gente está retomando, assim, as pessoas estão voltando, estão falando, Vejo elogiando vejo que o trabalho de muito. comunicação tá bem legal nas redes sociais, né, Tá. também, aproveitando as sazonalidades, Dia das Mães e outras datas, né. Exatamente. Então, assim, a gente está com um marketing muito organizado. Então, a Uhum. gente está trabalhando sempre à frente. Uhum. Então, a gente já tem programado todos os feriados que tem até o final do ano. Os feriados, o dia da semana que vai cair, como que vai ser, porque um feriado dia de semana é 2 domingos numa semana. Que pra vocês é muito bom, né. É muito bom. Então tem questão, tu tem que chamar um extra, tu tem que ver se um funcionário pode fazer uma dobra. Uhum. Então tudo isso a gente tem que ter essa dominância, ter essa preocupação. Eu tô na produção, mas eu tô na produção, aí eu boto, aí eu tô no celular. Aí eu falo com um, falo com o outro, aí começa a enlouquecer, e às vezes eu tô falando com 4, 5 ao mesmo tempo, porque eu tenho a preocupação do amanhã como que vai estar. Eu ainda tenho um cuidado que eu não abro mão. Todas as noites, todas as unidades me mandam foto de todas as vitrines. Eu quero saber como que tá, se a foto se manteve em pé, a torta, se Uhum. tá bem, se a vitrine tá bem limpinha, se tá bem organizada. Então, toda noite Processo. eles me mandam todas as fotos para eu saber também o que que eu vou mandar. Eu faço a lista todos os dias de todos os produtos que vai ser entregue no dia posterior. Uhum. E deixa eu te perguntar, assim, pra cozinheira, o que que um doce tem que ter pra ser padrão Sotilha impecável, assim? Que como é que tu entende que é o padrão de excelência, assim? Qualidade e equilíbrio. Eu penso que tem que ser usado produtos de extrema qualidade, porém tu tem que ter um equilíbrio. Não Uhum. adianta, a gente colocar somente coisas muito doces e assim, tem gente que gosta, tem cliente que pergunta: "Qual o doce mais doce que vocês têm?", mas é a minoria. Uhum. A maioria prefere um doce mais equilibrado, aquele doce que tu consiga, comer uma fatia de torta inteira. Que vai até o Sabe, que final. tu vá até o final, que tu saboreie, que tu não sinta aquele açúcar.
Então, assim, eu com isso tudo, eu acabei elaborando muitas receitas em cima de receitas, Uhum. sabe. Então, assim, tem produtos que eu só uso a fava da baunilha, então eu busquei, assim, uma gama de produtos junto com os meus fornecedores, que já são de anos que a gente se conhece, então tudo isso eu não abro mão. Por isso que eu sou apegada à minha panela, por Uhum. questão de ponto, sabe. Às vezes tu passou um brigadeiro do ponto, aquele brigadeiro vai ficar puxa-puxa, Já é outro padrão, o cliente vai perceber que é outro padrão de entrega. e ele vai açucarar com mais Uhum. facilidade. Uhum. Então tudo isso a gente realmente tem que ter um cuidado. E É. esse cuidado eu ainda não consegui passar para ninguém, porque não é um tempo. Eu não vou chegar para te dizer assim: "Ó, os ingredientes estão aqui, tu coloca na panela e daqui 20 minutos está pronto". Não, Uhum. porque os produtos, o leite condensado, às vezes vem um lote que ele tá mais líquido, outro tá mais consistente. Se é a primeira panela do dia, ela tá fria, que é aqueles panelão, né, mexerola que mexe Uhum. sozinho lá, Uhum. então vai demandar um pouco mais de tempo. Uhum. Se já é ali depois da segunda, terceira panela, já é mais rápido. Então é olhar, não existe um tempo. Então eu Uhum. preciso, no caso de uma pessoa onde eu digo que eu sou apegada à panela, que tenha o meu olhar, a minha Uhum. visão. Tem que desenvolver esse talento, E né. essa é a maior dificuldade. E qual que é o teu doce favorito da Sotile ou pelo menos o do momento, assim? Ou você vai me dizer que não come doce, daí a gente tá mal arranjada aqui no ao vivo, Então, mas o que que tu gosta de comer ou de fazer? Se tu não tiver um preferido de fazer eu e de assim, comer. de comer, eu amo um brigadeiro. Tá. Ele além de remeter à infância, eu acho que 90% dos brasileiros, né. Sim. Até porque ele realmente é muito bom. Então eu coloco cacau, vai cacau 100% na massa e ele o que não é granulado, é confeito de chocolate, né, que a gente usa, ele fica macio, ele fica delicado, ele não é aquele docinho, como eu digo, açucarado. E como eu sou chocolatra, é, Gente, tem revelações aqui muito sérias. eu como chocolate todos os dias. Todos os dias eu tenho a necessidade do chocolate. Então, assim, para mim é o brigadeiro. De docinho, miúdo é o que mais vende. Eu não vou errar nunca num brigadeiro na Não, Sotile. nunca. Inclusive essa semana recebi 2 mensagens pelo WhatsApp de cliente falando que nunca comeu um brigadeiro tão incrível. Que legal, né. Que abraço, É, né, é um abraço. receber um feedback desses, Exato. assim. E torta? Qual torta que vamos dizer assim, tô indo na Sotile, não conheço, é a minha primeira vez indo na confeitaria, e tu quer me dizer, assim, o que que eu não posso deixar de provar. Ó, vamos por 3 linhas, Tá, porque tem as tortas de morango. tá. Nós temos uma variedade ali, são de 5 tortas de morango que vai para vitrine. Uhum. A que mais vende, a bombom de morango na casquinha. É horrível essa, gente, é Então, péssimo. é, muito cuidado, porque é um produto altamente viciante. Então, essa de morango é a que mais vende. Aí a gente vem para as tortas brancas, que são as tortas mais leves. Uhum. Aí entra a torta mineira. A Tá. mineira é o abacaxi, ontem nós descascamos 3 caixas de abacaxi, é tudo descascadinho, tirado pelos Manual. tudo manual, tudo artesanal. E essa é também o recheio, é coco natural, e uma delas que é o creme que vai com a fava da baunilha. Ó. Então ela fica uma torta leve, e eu boto pouquíssimo açúcar no abacaxi, até tem gente que gosta, assim, de uma torta mais doce. "Ai, porque o abacaxi tá muito ácido", só que eu acho que com a mistura desse creme, que ele vai leite condensado, creme de Uhum. leite, e aí ele dá esse equilíbrio. E aí depois nós temos as tortas, que aí são todas de chocolate. A campeã, a doce de leite artesanal. Que é o molho do leite Tá. condensado, que a gente ainda Pode falar a marca, faz patrocinem a gente. Não tem problema, mas é o tradicional, aquele, o só na panela de pressão, a panelinha cabe 46 latas, então vai ali, dá em média de 6 a 8 panela dessas que a gente cozinha por semana. caramba. Então e a cobertura dela é o brigadeiro. É uma cozinha industrial artesanal, né, é uma Isso. coisa
de grande proporção, mas ainda com muitos processos artesanais, né. Exato, muitos, porque o que nós temos hoje de máquina, eu digo assim que são os nossos colaboradores mais em conta. Uhum. Essa panela, a minha apegada, a minha filha, ano passado nem a correia dela foi trocada. Ela deu um probleminha no botãozinho do gás ali, chamei o moço da panela ontem, então assim, ó, é tudo muito pelo fato de ser, equipamentos industriais. Aham. Agora eu não abro mão, por exemplo, de fazer salgado em máquina. Aí eu não gosto. Tá. Não gosto porque, o frango ele tem que ser muito processado, e eu gosto do frango desfiado. Bem desfiadinho. Bem desfiado, sabe, então ele já tem que ser mais, polentinha, assim, Tá. para poder colocar na máquina. A bolinha de queijo não pode ser o quadrado da bola inteira, tu tem que fazer também uma massa com o queijo. Então isso tudo acaba me bloqueando. Tem várias dicas incríveis para quem empreende nesse ramo aqui nesse episódio hoje. Guarda essa caixa preta aí. Mas é interessante essa tua visão, porque ela enquanto tu fala, assim, eu vou interpretando também uma preocupação muito, muito grande com a excelência do produto final, né. Sim. Talvez, eu possa afirmar que tá aí o diferencial ou quais outros diferenciais que tu enxergaria, assim, na Sotile hoje? Sim, realmente, eu acho que o diferencial ele é nisso, é o tão manual, o quão a gente se dedica. Eu preciso sim de uma equipe maior, Uhum, tenho muito mais trabalho com isso, uhum, mas eu acredito fielmente que é o que faz a diferença. uhum. Não tem como, a gente recebeu a visita de uma pessoa, ele é de uma marca aí e foi fazer uma amostra e tal pra gente lá. E ele ficou assim, ó: "Vocês não têm problema nem de contaminação cruzada, né?" Eu olhei pra ele, eu disse: "Por quê?" Porque normalmente em padaria, que eles trabalham com tacho, para tirar o pandeló, eles vêm de mão para botar na forma. É espátula de silicone, a gente segura tudo na balança, cada pandeló pequeno é 900 gramas, cada mini tudo, tudo processo, os bolinhos todos pesados. Uhum. Então isso o forno, tá, desregulou, o lado de trás está queimando um pouquinho mais, então às vezes quando acontece isso ele fica meio Descompensa um tortinho pouco. assim, descompensa um pouco, mas o peso que está no forno é o mesmo, Uhum, é tudo mesmo. uhum, Tudo é feito com receita. Por incrível que pareça, aí eu chego em casa, vou fazer um bolo de chocolate, uhum. e ainda sou dessas, vou para casa fazer que aí eu faço com a pequena, um bolo de chocolate, e aí é no olho. E eu Tá, digo que o meu bolo de chocolate em casa fica um pouquinho melhor. tá, mas aí é o dom, né, aí entra a tua magia nesse É. caso, né. E até falando assim, eu estava perguntando pra ti de diferenciais, né. Como que tu tá enxergando, assim, a Sotile daqui pra diante, assim? Vocês têm um objetivo, fora essa questão da consolidação da marca, que é algo que tu já trouxe aqui para o episódio, mas vocês estão trabalhando não necessariamente com foco no cliente, mas internamente, no que tu tá trabalhando, assim, agora que tu quer aqui na frente poder colher, celebrar esse feito? Tu tens alguma coisa, assim, que tá em foco? Sim, a gente está focando muito agora até em questão de eventos, Uhum, que, assim, as pessoas vêm procurar, e eu até por falta de tempo, estava deixando isso um pouco de lado. Só uhum. que a nossa região, ela necessita demais, tem uma procura muito grande. Então, assim, como eu comentei contigo, na semana passada foi um café colonial para 1.200 pessoas. Caramba, né, não consigo nem imaginar como estava a cozinha de um café para essa E quantidade de aí o que pessoas. eu me considero uma pessoa muito organizada em questão a toda essa parte de cozinha. Uhum, Eu consigo estar, assim, primeiro que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, e aí eu consigo estar de olho em tudo. Então, foi todo o pessoal nesse dia, a produção trabalhou só até às 8 da manhã. Nós ficamos 5 dias ali produzindo, eu só congelei o salgado foi todo frito na hora, tu imagina, para 1.200 pessoas, foram 2 cozinhas, e eu trabalhei somente com 22 pessoas. caramba.
para 1.200 pessoas. Tudo é questão de organização. E agora a gente também está fazendo Maratona Floripa, estamos pegando também, já pegamos, né, já fechamos, inclusive é sábado, vai ter treinão aí final de semana até o dia, até o final do ano, tem sempre treinão, e os eventos estão aparecendo. Uhum. E isso, assim, ó, como eu gosto demais, eu faço muita questão. E toda essa parte de evento, desde coffee break, jantar, tô Uhum. dando curso também. Que horas que tu tá dando curso depois? Não, aí eu faço a inversão. Tá, Eu dou o curso à tarde e vou pra tá, produção à noite, tá. sabe. É uma Aí mulher eu polvo com vários tentáculos aí pra abraçar todas essas frentes. mas é o que me move. Uhum. Isso, então, assim, o que eu penso muito pra frente, além dessa questão de eventos, é essa parte de dar curso. Uhum. Eu me dou muito bem. Dá pra ver, tu é uma pessoa extremamente bem articulada, não parece ter uma inibição, ao contrário. Tu teve que botar essa habilidade na cozinha pra formar o pessoal? Como é que é isso no teu dia a dia, no trabalho com o teu time da Sotile? Eu sou primeiro que por mais que as pessoas acham que não, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Eu tenho muita paciência para ensinar, Uhum. para mostrar. Eu acredito que ninguém erra ou faça algo de propósito, então errar acontece, problemas acontecem, e eu nunca vejo o problema, eu foco sempre na solução. Então eu acho que dentro da produção, eles, assim, eu digo que nós somos um balde de siri. Ninguém vai conseguir sair sozinho. Tá sempre um agarradinho no outro, então a gente depende um do outro. E eu faço isso, eu passo em todos os setores, eu chego cedo, abro a produção, eu faço questão, às vezes faço pão para eles ali, para todo mundo, sirvo café, eu converso, eu mostro, e eles chegam em mim também para perguntar, para questionar, então eu sou muito aberta. Diferente de eu sei que tem pessoas que têm um bloqueio, então eu acho que eu tenho essa facilidade, é um dom. Vou dizer que graças a Deus, assim, eu tenho esse dom, então para mim fica muito prático lidar Uhum. com eles e conseguir passar tudo isso, desde receitas, anota, vamos lá, como que é, "Pri, isso aqui é assim, é dúvida", passo tudo sem problema nenhum. Engraçado, né, tu falou sobre isso em relação a trabalhar com pessoas, tu falou sobre a quantidade de papéis que tu tem que comandar na tua vida, sobre o que que uma receita de confeitaria boa tem que ter, e tudo isso é sobre equilíbrio, né. Exato. Curioso isso, É. que me parece que tu é uma pessoa que consegue equilibrar muito bem, inclusive o que tu falou no início do episódio sobre equilibrar aquilo que tem que ser artesanal e o que vai ser automatizado, e aquilo que é feeling e aquilo que é processo. Isso. Faz sentido nessa direção, então? Muito. É exatamente isso. A maior dificuldade que eu tenho com pessoas para que elas me compreendam. Uhum. Porque hoje eu entendo, né, hoje eu entendo que é um dom que eu tenho e que eu não posso esperar isso de todos. Sim. Isso eu sei, aprendi com o tempo, porque antigamente eu dizia assim: "Se eu consigo, tu também consegue", mas não é assim. Não, até porque são pessoas diferentes, com formações diferentes, né. Sim, cada um tem o seu tempo, então eu, assim, eu te passo a receita, eu te ensino, eu te mostro. Não tem problema, tu vai levar um tempo, eu tô te passando isso hoje, tu tá começando hoje. Eu prefiro pegar pessoas cruas, Uhum. do que pessoas que já têm muitas vezes Vícios. costumes, vícios, então fica mais complicado. Uhum. Sempre Mas fiz assim, né, por que que aqui é diferente, né. é o motorista que quando vai fazer autoescola já dirige, normalmente ele reprova na primeira do Detran. Boa analogia. Normalmente ele reprova, porque ele já tem os vícios. E ele vai muito confiante também naquilo Muito. que ele acha que é o certo, né. Isso E mesmo. eu percebo que tu gosta muito, percebo não, tu afirmou com todas as letras que tu adora as panelas, portanto tu tá muito nos bastidores do negócio. Aí a minha pergunta é, assim, nós estamos numa perspectiva, nunca foi fácil empreender na gastronomia, isso, né, é senso comum. Mas nós estamos num momento, vou dizer assim,
conturbado de muitas coisas acontecendo, são várias gerações coexistindo na mesma empresa, variáveis em relação à mudança do comportamento consumidor, é tecnologia, é um monte de coisa. O que que a galera que te visita, que conhece a marca, não vê, mas que o bicho tá pegando nos bastidores, assim? Georgina, é É. segredo, não vamos desligar as Não, é aquela velha história que eu sempre digo, assim, eu chego na produção às vezes 5h20 da manhã. Vocês acham que eu tô assim, maquiada? produzida. Produzida, escovada, eu tomo meu banho, eu saio de cabelo molhado, eu chego, eu boto a touca e tá tudo bem, tá tudo certo. Não é E tão visto. glamouroso. Não, cozinha não é glamour. Trabalhar com alimentação, a gastronomia não é é prazeroso, muito, para quem gosta. Uhum. Então o que as pessoas não veem é que para receber pra chegar lá, na loja e tu olhar uma vitrine daquela, normalmente a gente mantém ali de 28 a 35 A variedades. vitrine é bem glamourosa, queria te dizer. A vitrine, concordo plenamente contigo. Só que as pessoas não entendem o processo que passa por trás daquilo tudo. Que tem uma pessoa que está lá para fazer a massa, a outra pessoa que está para fazer o recheio, cobertura, que tem a confeiteira que vai confeitar, que aquilo ali tem que ter um tempo de câmera fria, o pandeló tem que descansar, o recheio tem que descansar. Eu digo, os produtos descansam mais do que a gente. E confeitaria com muitos processos também, né. Muitos processos. Então, às vezes, as pessoas entram em contato, assim, 11 horas. "Eu queria um produto tal, mas eu preciso que chegue aqui na minha casa 1 hora". Amanhã, né? Não, não. Agora, pronta Agora. entrega. É, pronta entrega. Não, pronta entrega a gente mantém várias coisas, mas as pessoas sempre querem o que não tem, tá? É tipo, como é que é Lady Murphy, assim, vai É. ser o contrário. Eu digo: "Gente do céu, agora eu tô ali, ó, me organizando agora, produção. Cliente ligou, eu quero dizer: 'Tem, pode vir que tem'". Vou montar, é só o tempo de eu montar. Só o tempo de finalizar. Eu te contar uma coisa particular, faz umas 3 semanas eu fui no Spot, onde tem a tua unidade ali no vão central, né. E aí eu acho que eu peguei um momento bem de transição de públicos, porque eu não estava nem no almoço nem no jantar, eu estava, assim, mais para o final da tarde, acho. E aí a atendente começou a tirar as tortas para limpar o que me chamou muita atenção, Sim. mas não com um É. olhar de cliente, já com um olhar meio de quem tá na área. E foi muito engraçado, porque daí eu cheguei perto para poder escolher alguma coisa para eu tomar aquele café com o docinho que tu falou, e foi juntando a galera curiosa para ver, porque as tortas estavam todas no balcão. "Ah, meu Deus, qual que pega? Qual que quer?" E ficou um aglomero de gente, né. E aí eu venho para comentar contigo uma coisa, que a gente sabe que toda gastronomia, ela é visual, né. A comida ela é algo de despertar muito através do visual. Acho que confeitaria, muito mais. Como que mantém esse padrão de visual? E a torta que não se derrama, como tu falou, né. Acontece, acontece. Eu foi sei lá, semana passada, passei o ponto de um recheio, porque eu quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Fui para dentro do escritório, me perdi. A panela. Corri. Quando corri, já tinha passado. Então ali eu disse: "Vai, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê?". Botei mais um creme de leite, só que aí eu não gosto que ela fica, meio puxada, assim, como Tá. se fosse um puxa-puxa. E eu tinha colocado a etiqueta, porque eu etiqueto tudo, o que que é, fabricação e validade. Só que eu botei a etiqueta e eu escrevi embaixo "não usar", que era para elas não usar. Que aí eu pensei comigo, Porque depois eu não vi. é lixo, só não tá no padrão para fazer a montagem. Exatamente. Então, assim, eu consigo fazer, por exemplo, a cobertura do bolo de cenoura, do bolo de chocolate, porque o que que ele é? Leite condensado, creme de leite, chocolate nobre, meio amargo e chocolate em pó. O que que eu tinha era um recheio de brigadeiro. Tava tudo ali dentro. Uhum. Só que ele passou do ponto, só que quando eu faço essa cobertura de chocolate, aí são 30 quilos. Então eu iria pegar aquele ali, Dissolver. iria voltar para a panela e acrescentar os demais ingredientes, que aí ela, como ela é mais fluida, não teria problema. Daria certo. Só que eu anotei, mas não avisei e elas não viram que estava escrito, montaram. Quando
eu vi que a torta estava meio assim, né, eu disse: "O que aconteceu?" Eu disse: "O recheio", que eu fui procurar, não estava ali. Disse: "Meninas, vocês pegaram o recheio que não era para usar". "Ai, a gente não viu e assim, assado". Acontece? Uhum. Acontece. Não, e não é só comigo. Não é só Sim, na Sotile que acontece isso, a gente sabe que normal, tudo que é todos lugar os é negócios. normal. Na verdade, assim, é processos humanos, vai ter falha, é normal qualquer cozinha, Exato. né. Então eu sempre por isso o meu apego tão grande pela panela, dessa coisa de estar no ponto, então a partir do momento que tu pegou o ponto, a torta vai se manter inteira. Uhum. Então tem todo o padrão de decoração, vai tudo certinho, fiz, montei, a gente passou tudo. De vez em quando eu tô com elas, a gente conversa bastante. E na vitrine, aí quando vai pra loja, aí a gente tem um outro problema, porque na produção, nós temos ali as 3 confeiteiras, saiu, foi entregue, logística levou. Quando chega na vitrine, não vendo ali eu tenho ali 30 variedades de torta Uhum. na vitrine. Eu não vou vender todas as tortas hoje. A de morango eu fiz hoje, é hoje, no máximo amanhã. Se o morango acordar de Ajudar. bom humor, né. Uhum. Caso contrário, então, as demais de chocolate, tem tortas que fica na vitrine às vezes 3 dias, 4 dias. É a mesma coisa tu fazer um bolo de chocolate em casa, às vezes quando eu faço, eu como a semana toda, Sim. que eu deixo em casa. Tá lá refrigerado. Então aí é um outro cuidado, aí é uma outra análise. Por isso que tem determinados produtos que eu não abro mão, Uhum. porque eu tenho que aumentar, a qualidade do produto enquanto ele está na vitrine. Hoje ela foi produzida hoje, tu comeu hoje, se tu chegar para comer a torta de doce de leite daqui 4 dias, ela tem que estar igual. Uhum. A partir do momento que eu comecei a perceber, por isso que eu peço a foto. Eu perceber que ela, está diferente, que eu vi que ela está ressecada, algo do tipo, aí a gente tira. Uhum. Aí é o que eu chamo de descarte. Uhum. Então aí eles me mandam, às vezes eu mesmo digo: "Essa aqui tem que descartar". Que é uma ciência, né, porque para evitar esse desperdício, que não só pela questão financeira, que já por si só já seria um foco, mas também para não ir comida fora, né. Sim. Então muitas vezes o que é que eu faço? Até ali o pessoal que quer levar, gente, alguém quer, outro não quer. Muitas coisas eu passo para doação também, né, Uhum. tem uma pessoa que passa e pega e aí leva para um lar. Então a gente tenta Vai estar achando os sempre fazendo caminhos, os né. caminhos, é. Graças a Deus diminuiu muito. E assim, quando a gente pensa em Grande Floripa, confeitarias tradicionais, confeitarias que já estão bem solidificadas no mercado, não há muitas marcas, assim, que a gente consiga botar numa mão todas essas marcas, né. E eu falei para ti que eu percebo que a criação da Sotile, ela já nasceu grande, porque ela já nasceu com uma linha de produtos totalmente solidificada, que busca por excelência, né. Então, a minha pergunta para ti é, diante de um mercado que hoje também está disputando espaço ali entre outras referências que nem se vêm ao caso, assim, como que a Sotile vai se manter inovando e crescendo? Como que tu enxerga esse mercado da confeitaria que talvez até por outros critérios, é tal da caneta, é tal de vida saudável, como tu eu fiquei, assim, curiosa até, vou puxar um parênteses, Sotile na maratona de Florianópolis, depois eu vou querer entender um pouco isso, mas como que tu entende, assim, esse comportamento de mercado para tu se manter relevante e também atuante numa marca que tu já tem certeza que tu tem um produto top de linha e que tu tá com 1 ano de marca no mercado, tu consegue falar um pouco sobre isso? Essa é uma das questões bem complicadas, principalmente em relação à caneta, Ah, sim. né. As pessoas antes chegavam um casal, era um lanche para cada um ou uma fatia de torta, agora não, tudo é dividido, tudo as pessoas dividem. Não tanto pelo fato quem foi para a caneta, a maioria não foi para a caneta para ser saudável. Foi só pra Foi emagrecer. só para emagrecer. E, na minha opinião, é o maior erro, porque eu acho que teria que ser uma reeducação alimentar, mas não é o caso. A gente tem um cardápio muito amplo em relação a toda essa parte também que eu consigo pegar o saudável e desde da parte, assim, mais pesada, digamos, da fritura, né.
Como tem o coxinha funcional, coxinha de frango funcional, empada funcional. A coxinha funcional é sem glúten, sem lactose, tem gente que pede para fritar. Então o teu problema, às vezes, não é a saúde, É o ingrediente, sabe. Tem pessoas a nesse caso. intolerância é nesse caso. Mas eu tenho o omelete, que aí ele é sem glúten, sem lactose, tem a opção do colocar o pãozinho. Então vocês buscam se adaptar nesse aspecto de mudança de Muito, comportamento. muito. E eu, quando eu durmo, aí eu não durmo, porque aí eu fico ali pesquisando o que é que eu vou fazer. Então, assim, fiz um cardápio diferente, entrou algum produto que não tá tendo saída, eu tiro e daqui a pouco eu lanço outro. Uhum, uhum. Agora a gente tá com um hambúrguer, desde o hambúrguer produzido por nós também, tudo carninha fresquinha, tudo pesadinho, bonitinho, hambúrguer de costela com gorgonzola, Que terrível. muito ruim. Então tu pega a linha desde um pão com manteiga, pão com ovo, hambúrguer, omelete, ovo mexido, a parte da fritura. Então, dizer que assim: "Ah, não tem opções para quem quer ser saudável". Não, é que as pessoas têm uma visão de confeitaria como se não existissem produtos saudáveis dentro da confeitaria. Entendi, entendi. Ou também, assim, que, talvez a confeitaria ela tem o foco dela adoçar a vida e ela vai ser aquela indulgência que tu vai lá, tu vai comer o bolo sem culpa naquele dia e tudo certo, né. Mas vocês têm opções até de tortas, né, mais saudáveis. Eu já dei uma bisolhada no cardápio de vocês. Tem sim. Desde a da torta nós temos, sem glúten, sem lactose, 70% cacau, diet, linha, hã, a parte de salgado também, essa parte de doce, aí tem bolo simples integral, banana, castanha, maçã. Uhum. Então só que assim, é o que menos vende. O pessoal quer o como é que é? O morango com a casquinha de chocolate. Isso, é a bombom de morango, porque e é muito engraçado que as pessoas, quando elas chegam, que elas olham pra vitrine, assim, tipo, eu vim pra comer um omelete, mas aí olha pra uma coxona e diz assim: "Omelete eu como em casa, eu acho que eu vou na Ah, coxona". acabou, perdeu, perdeu o controle ali. Perdeu, sabe. Então, se não é que não tenha, é que, as Ai, pessoas comem com os olhos. sim. E querendo ou não, é bem isso, um omelete tu faz em casa. Aham, aham. Então, quando tu sai pra comer, tu quer alguma coisa diferente. Entendi. E até falando em comida, tu deu vários exemplos de coisas que estão no cardápio da Sotile, eu já te fiz uma pergunta sobre isso, mas eu queria saber, assim, ó, da Pri, quando a Pri olha, assim, de memória afetiva para os produtos que tem ali, porque são produtos, muitos deles que tu já conhece e se relaciona há anos, qual é o teu produto teu, assim, não de comer, que foi o caso do brigadeiro, mas que tu tem uma memória afetiva especial, assim? De memória afetiva, eu vou te dizer assim, ó, em relação aos produtos, até porque é bem extenso, né. Eu sou muito do bolo simples. Eu tenho a receita que foi uma prova na faculdade, tá. Então, tipo um MasterChef, tu Tá. pega, os ingredientes estão ali, tu tem que fazer um bolo ali. E eu fiz uma toalha felpuda. Eu gosto de Para mim bolo tem que ser amanteigado, então de laranja com manteiga, toalha felpuda com manteiga, a cuca, é tudo com manteiga, aquele bolinho processual. Então sempre que eu como a toalha felpuda, com aquele cafezinho preto, eu vou lá para casa da tia. Ai, que delícia. Sabe, aonde a gente sempre passava todo domingo, Ai, o e quando coco. eu posso domingo ainda tô lá. Eu amo coco, né. Eu digo que eu tenho um paladar de Idoso? pessoas um pouco mais idosas, eu sou uma jovem senhora, Eu digamos amo assim. bolo simples e amo a toalha felpuda. Amo. Tu não vai me ver comer uma fatia de torta, Não. mas às vezes eu tô assim, eh, quem faz a parte dos bolinhos, assim, a gente fica junto dentro de um aquário, eu e a minha sogra. Tá. E aí, ela fazendo os bolinhos, às vezes eu vou desenformar um bolinho, eu pego um bolinho de laranja ou uma toalha felpuda, eu digo assim: "Quebrei, Agora quebrei. já Não, era. eu quebrei para comer". Aham. Porque todo mundo da produção é apaixonado pela toalha felpuda e pelo bolo de laranja. Aquilo quando tá assando, o aroma que
ele deixa dentro daquela produção, eu digo assim, ó: "Gente, se vídeo tivesse aroma, eu ia vender bolo Não, de laranja igual água". e tu sabes que a partir de agora eu tenho uma missão que é ir atrás do teu bolo de toalha felpuda pra provar no próxima minha próxima missão, eu saindo daqui é. Não, hoje não vai achar, porque eu só vou fazer amanhã. Mas olha que conteúdo legal, eu já sendo marqueteira, né, tu pega esse teu corte aí descrevendo tudo dessa tua toalha felpuda e faz um vídeo fazendo essa toalha felpuda pra gente sentir bem isso tudo que tu tá falando, só não vai sentir o aroma, né, mas o gostinho a gente consegue Sim. sentir rapidinho. Então, assim, aquela calda e o que eu passo o acetato, então tudo aquilo, assim, ó, eu tenho aquele carinho. E na faculdade foi muito engraçado nesse dia, que além de tu ter um tempo, tu não podia ter a receita, até porque não era o tipo de bolo que na época a gente fazia, era mais assim, tipo bolo de chocolate, bolo de cenoura, assim, né. Não era assim tão processual, essa coisa de manteiga e bate, é porque éramos em poucos e da mão de obra. É Uhum, diferente. uhum. Então eu fiz e assim, ó, o professor ele sabe aquele bolo que desmancha? Então até hoje eu tô salivando. Quando Queria dizer nada, mas também estou, né, e a Mari deve estar também, né, Mari? sempre, gente, sempre que eu como aquilo, assim, me remete eu vou lá em Santo Amaro, lá pra casa da minha tia, Que delícia. vou pra lá. E sempre que eu vou, eu levo de laranja pra ela. Tá, tem um combinado então, Sempre que eu velado. vou, eu levo. Que maravilha. É incrível. Né, o outro final de semana aí que passou não deu, quando eu parei na beira-mar para deixar uma encomenda. A loja aqui, ó, eu e meu marido, ele pra louça, eu para o sanduíche, era para ter ido para lá almoçar, resumindo para ti, o bolo de laranja ficou no carro, a gente não conseguiu ir. Tiveram que comer. Segunda-feira de manhã, levei pra produção, a gente comeu, fazendo Tiveram. Tu vê, a gente está se encaminhando para finalizar, a gente bem disse que é rápido, piscou, acabou e o papo tá bom, a gente vai se soltando, quando a gente pensa: "Ai, agora que a gente tá mais à vontade, já tá acabando". Mas eu tenho uma pergunta, que eu sempre faço, Pri, para todo convidado que vem aqui, porque a gente falou de comida e aqui o papo é farofa, né. E aí a pergunta que eu sempre faço é: "Qual é a tua farofa da vida? Como que é a farofa que tu mais gosta de comer?" Ou se tu gosta de farofa, também tem essa pergunta, né, mas qual é a farofa da tua vida, a melhor farofa? Se é a tua, da tua mãe, da tua sogra, qual que é? é a da tia. É a da tia de Santo Amaro? É, E a tia Diga. Meu e Deus do céu. Ela faz uma massa com uma galinhada, assim, ó, ou uma carne de panela, e aí com aquela farofinha sequinha, e eu adoro a farofa com a massa e o molho. fica meio que um pirãozinho, Minha nossa senhora. mas é uma farofa de algum sabor especial, com bacon, com o que que vai? Eu acho que é calabresa. Tá, Eu viu? viajo. Eu tô safa, porque todo mundo fala farofa de banana e eu nunca comi, até hoje Eu não gosto. passei por isso. Tu gosta? Gosto de farofa de banana também. É, Agora, ainda não estou vendendo, mas eu faço um empadão, que ao invés da tampa, eu sei o que que é isso. ele vai Isso é farofa um de deboche. parmesão em cima. Meu Deus. Eu tenho uma convocação que eu vou fazer aqui, que é o Daniel fazer a farofa de banana pra gente comer junto. E aí ele Opa! vai convocar a gente vai fazer um conteúdo pra eu finalmente provar uma farofa de banana, que eu tô guardando esse momento há 3 temporadas pra provar, porque todo mundo Pri, todo mundo que vem aqui fala da tal da farofa de banana, e eu nunca comi. E aí eu tô aguardando esse momento, para um momento especial. Mas pra gente fechar esse nosso momento de conversa, aí vamos sair da farofa pra falar de sotile, que é muito mais gostoso nesse momento, muito mais doce. Assim, ó, se hoje tu fosse dizer assim, em termos de empresa, de confeitaria que tu faz hoje, olhando para essa tua trajetória profissional, que é dos 9 anos para frente, então já tem uma boa trajetória, e agora encabeçando uma marca que leva o teu nome, então tem também uma responsabilidade e uma assinatura de qualidade, né. Como como que tu espera que as pessoas enxerguem a tua empresa? Porque vai ser a partir da tua própria visão, né. Que mensagem que tu queria que as pessoas saíssem sentindo quando passassem pelo teu negócio, comessem tuas tortas, a toalha felpuda ou uma coxona? O que que tu tá esperando entregar para as pessoas, assim, através da tua comida? Acolhimento. Eu acho que o alimento, ele feito com amor, a pessoa se sente muito acolhida.
porque tu me perguntou, né, o que que me remete, qual o produto, e todo mundo tem. Todo mundo tem. Às vezes a pessoa come uma coxinha e lembra, e às vezes a gente está fazendo alguma coisa e tu não imagina o quão importante aquilo é para o próximo. Então, por isso que eu sempre penso, tudo que eu fizer, eu vou fazer com amor, porque para a pessoa, para o meu cliente, para o meu colega, independente de quem for, quando ele entrar na loja o que ele escolher, ele vai sentir que aquilo foi feito com carinho, que aquilo ali foi pensado para atender da melhor forma possível. Com esse acolhimento e esse afeto. Isso, ter sempre esse afeto, sempre que te remeta, sabe, a coisas boas, assim, que a gente possa voltar, ter uma memória Uhum. de algo, porque o alimento ele é isso. É. Primeiro que eu digo que a comida alimenta primeiro a alma, né, para depois o estômago. Uhum, uhum. Que bonito. Então, um dos meus maiores medos hoje é acontecer alguma coisa comigo e eu não conseguir passar tudo isso que eu tenho de macete, às vezes, sabe, tipo, eu tô dando curso e vou falando, aí elas ficam assim, "Nossa, mas tu fala e é tão prático, é tão simples tu falando, como a gente consegue entender bem?". E quantas pessoas eu digo: "Para que dificultar se tu pode facilitar?". A vida do empresário já é tão difícil. A pessoa que está começando hoje numa cozinha, de confeitaria, de restaurante, do que for, Uhum. por que que tu não vai já dar o pulo É. do gato? Que privilégio essas alunas tuas estão tendo de aprender com quem já viveu boa parte do trajeto e quantas coisas tu teve que aprender na cabeçada, né, assim como a gente fala, e tu tá Nossa, entregando aí de bandeja, né. joguei De bandeja, muita né, coisa fora, entre aspas. muita coisa fora. E isso me alimenta. Uhum. O eu ver que o próximo está saindo bem. Que eu consegui passar alguma coisa. Chega no final do curso, eu fico nervosa. Tô sentindo um Tipo, propósito aí. eu tô aqui, Muito eu tô bem. super tranquila, mas quando eu tô dando o curso, eu fico pensando assim: "Será que elas estão entendendo o que eu tô falando? Será que eu tô sendo clara? Será que vai chegar em casa, elas vão conseguir Aham, colocar em prática isso que a aham. gente tá fazendo aqui?". Então eu tenho essa preocupação, porque não, o que que adianta? Eu aprendi, eu passei por, meu Deus, várias aprovações, problemas e tudo, e ali perdendo ingrediente, e às vezes dava certo, eu dizia: "Não, mas isso aqui dá para ficar melhor", e ia e voltava e fazia de novo. O porquê que eu não vou passar para ti? Que medo, né, que né. Tem gente que tem medo. Medo do quê? Medo eu tenho de morrer e levar isso tudo comigo dentro da cabeça? Deus me livre. Vamos Não. botar pra fora. É. Ó, vou morrer engasgada. Diante dessa declaração fortíssima, eu sou obrigada a encerrar a encerrando a nossa gravação. Então, assim, ó, eu vou falar, vou te agradecer muito por esse momento. A gente sabe que uma empreendedora, ainda mais uma empreendedora como tu, que tá com skin on the game, né, que tá com a pele em jogo na cozinha, deve ter feito um rearranjo para estar aqui. Então, eu queria te agradecer muito por esse desprendimento, por a gente ter se conectado. A gente tá trocando umas figurinhas sobre farofa de agosto também, né? Estamos trocando essas figurinhas e te dizer, assim, que eu saio desse episódio te admirando muito mais, que eu já tinha tido esse impacto quando a gente conversou a primeira vez, e saio te admirando ainda mais por entender essa trajetória bem obstinada que tu tem, de buscar excelência e de falar de uma maneira tão apaixonada, que é algo que eu também, quando falo da minha área, também tento entregar essa paixão, assim. E aí eu vou deixar o microfone para tu falar o que tu quiser, inclusive dar um recado para a equipe, para as alunas, para quem tu quiser, de casa ou, sei lá, onde as pessoas estão ouvindo o podcast, mas acima de tudo a gente te agradecer por estar aqui com a gente e ter compartilhado um pouco dessa tua paixão aqui com a gente. Nossa, imagina. Em primeiro lugar, eu que agradeço, porque tem que ter confiança, né, eu acho que não é o tipo de coisa que tu convida uma pessoa se tu não confia, pelo menos um pouco nela, e eu tenho muita gratidão por todos que estão ao meu redor, eu agradeço demais, o meu marido, assim, eu digo que ele hoje ele é o meu alicerce, então eu sou da produção e o resto é dele. Boa, bom arranjo, gostei. Eu sou da produção e o resto é dele. Eu disse pra ele: "Tu não dá pitaco na minha produção, que eu não dou pitaco no teu resto".
Tá. Cada um com seus problemas, porque cá entre nós, ninguém precisa saber, mas para ele fritar um ovo, normalmente ele queima. Então, Cada um com seu ponto forte. cada um com seus problemas. Então, deixa ele lá que tá tudo certo. Eu tenho equipes maravilhosas, eles sabem. Então, eu entro na loja, eu beijo todo mundo. Eu sou assim. Eu acho que o ser humano ele precisa se conectar e é isso que tá faltando hoje. E eu tenho muita fé e eu sou muito determinada. E assim, a partir do momento que eu quero, eu vou, eu busco e eu consigo. Uhum. Então eu deixo isso para todos, porque quem quer, consegue. Tenha fé que vai dar tudo certo. Arrasou! É isso, gente. Muito obrigada. Não sei qual câmera eu olho aqui. Obrigada. Obrigada pela audiência de vocês até o final desse episódio, que foi muito bem produzido pela Zumi Produções. E fiquem com a gente, acompanhem os próximos episódios, que eles estarão deliciosos. Não tão doces, talvez, eu não sei, mas estarão deliciosos como esse. Até a próxima.